Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos à nossa live de todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui há 19 semanas, juntos lendo Provérbios, o livro escrito por Salomão, filho de rei Davi, o homem mais sábio e mais rico que já teve na Bíblia. E nós estamos aqui lendo Provérbios porque é um propósito meu, de mim para mim mesma, sobre seguir a palavra do Senhor e buscar entendimento e sabedoria nos desafios do dia a dia. É muito mais sobre mim do que sobre o outro. E é isso que Provérbios quer trazer para nós. Sabedoria, entendimento, discernimento. Mas não sobre o outro, e sim sobre si mesmo. Sobre a sua vida, as suas atitudes, o seu comportamento diante das coisas do mundo, diante das outras coisas. O livro de Provérbios, ele traz dicas práticas, ele traz direcionamento que se você ler e aplicar imediatamente, você vai conseguir criar uma realidade diferente e mudar isso que você está tentando mudar há muito tempo e está insatisfeito na sua vida. Bom dia, Camila. E hoje nós estamos em Provérbios 19. Gente, 19 semanas. São 31. Então a gente já passou da metade dessa jornada aqui. Serão 31 semanas juntos, todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã. E quando o Provérbios traz essa consciência pra gente, do que a gente deve fazer, para onde a gente tem que ir, como que a gente tem que ir, o que me chama muito a atenção e que foi uma pauta de conversas que eu tive da semana passada para cá, ficaram mais evidentes. Eu fiz um evento de mulheres em Curvelo. O evento chama Mulher no Agro, eu palestrei lá, falando muito sobre a gente despertar para uma vida de sucesso dentro do agro ou em qualquer lugar. E é a mentoria que eu dou exatamente para nós, mulheres, buscarmos o nosso lugar, o posicionamento, a liderança, resultado, reconhecimento e realização, que é o tema de hoje e que foi essa pauta tão falada da semana passada para cá. Mas quando a gente pensa em realização, a gente fala, eu quero me sentir realizado, quero me sentir realizado no trabalho, quero me sentir realizado no meu casamento, eu quero me sentir realizado na maternidade e paternidade, eu quero me sentir realizada com o meu corpo, eu quero me sentir realizada com a minha saúde. E aí quando eu pergunto para as pessoas, mas o que é realização para você? Normalmente me dizem, eu estou feliz? Ok, mas o que é estar feliz para você? Eu realizar os meus sonhos. Mas quais são os seus sonhos? Eu quero ter uma vida boa, eu quero ter... Entende que fica muito subjetivo, fica muito abstrato, fica muito distante. Mas quando a gente traz o tema realização para a Bíblia, para a palavra do Senhor, que é onde nós vamos ter a verdadeira realização do nosso ser físico, nosso corpo, na matéria, no aqui e no agora, e no nosso ser espiritual, a nossa alma, aquilo que habita esse corpo aqui, a realização é o reconhecimento, a aceitação, a verbalização, a confissão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A partir daí, dessa confissão, dessa aceitação, dessa entrega, você pode começar a entender que você tem realização na sua vida. Mas o que Provérbios traz pra gente no tema realização, vida profissional, vida pessoal, autoconhecimento, entendimento, conquistas e tantas outras coisas? Provérbios traz pra gente como nos sentirmos realizados com aquilo que a gente faz. Como sentir a verdadeira realização e você saber que o que você está se propondo fazer e fazendo está trazendo o resultado esperado, que é se sentir realizado. Que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é a qualquer custo, e sim com consciência e entendimento, posicionamento e direcionamento, fazendo certo, do jeito certo, na direção certa, na velocidade certa, com a intenção certa. Então, eu vou ler para vocês algumas passagens de Provérbios 19 que vai nos trazer entendimento do que é essa realização e
como entender se nós estamos fazendo o que precisa ser feito para nos sentirmos realizados. Provérbios 19 começa, eu vou começar, né, gente, no versículo, sai de mim, espírito da gagueira. No versículo 2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. É muito básico. A gente fala muito isso para o outro, nós damos muito conselhos para o outro. Pensa bem, avalia, analisa. Não haja no impulso, não haja de qualquer forma. Mas será que a gente pratica esse agir antes de pensar? Será que a gente tem uma capacidade de ter um discernimento suficiente para pensar, entender o que nós estamos pensando, separar isso do ego, da vaidade, do real propósito do Senhor para a nossa vida e a partir daí agir? A realização, ela só vai chegar na nossa vida, ela só vai estar presente e ser reconhecida, porque na maioria das vezes nós já temos grandes realizações, só que a gente não consegue nos satisfazer com essas realizações, a gente não consegue aceitar que isso é uma realização, porque a gente não planejou antes. E o resultado aparece e você fala, bom, mas não sei se era isso que eu gostaria, não foi bem isso que eu pensei. A gente não tem tempo e nem critério suficiente para avaliar e pensar antes de tomar a decisão. E quando o resultado vem, ele pode até ser melhor do que você gostaria. Mas por que você não é capaz de entender que isso é uma realização? Porque você não pensou o suficiente, você não entendeu, não avaliou de forma muito criteriosa as consequências das suas atitudes e às vezes, mesmo ela sendo melhor do que você pensou ou imaginou, você não se sente realizado. E aí traz para mim, enquanto eu estava fazendo a leitura e fazendo o meu devocional pela manhã, o seguinte: o que você faz com o que Deus te deu? É muito sobre se sentir realizado. Porque se você não está fazendo coisas certas, adequadas e que executam, promovem o propósito e o nome do Senhor na sua vida, nas suas atitudes, no seu comportamento, você nunca vai se sentir realizado, independente do resultado que você tem. Independente. Sabe aquelas histórias assim que eu não conheço, mas dizem muitos milionários que são depressivos, suicídios, famílias desestruturadas, comportamentos confusos, depressão no auge da fama, entre outros tipos? É por isso. Não é pelo resultado, pela realização material. O que nos vai trazer a verdadeira realização é executar o que o Senhor tem para nós e nós termos o entendimento que é isso que traz realização. Essas duas combinações com a aceitação, com a clareza, é o que transforma a nossa vida, é o que transforma a nossa realidade. E aí lá em Provérbios 19, versículo 21, diz o seguinte: há muitos planos do coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Essa passagem aqui, ela se repete em provérbios anteriores com outras palavras. E por que ela é tão repetitiva? Que enquanto você não aceitar o seu chamado, enquanto você não viver o seu propósito, enquanto você não fizer renúncia, enquanto você não abrir mão, enquanto você não sair do ego e da vaidade, enquanto você não escolher realmente viver de acordo com o Senhor tem para você, você nunca vai se sentir verdadeiramente realizado. Projetar nos outros, projetar em situações, em coisas e esperar a realização no reconhecimento do meio que você vive, do seu pai, da sua mãe, da sua família, você vai viver uma vida de frustração. E independente da sua conquista, você nunca vai se sentir verdadeiramente realizado. Deus não quer que você busque nos homens isso. Ele quer que você busque nele a realização verdadeira. E quando a gente está realizado, é como se a gente abrisse um canal de bênçãos, porque tudo vai conspirar ao seu favor.
Sabe aquela passagem que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Exatamente isso. Tem uma que fala, né, que até as coisas ruins são favoráveis para aquele que confia no propósito do Senhor para sua vida. Eu não sei quem falou, mas eu acho que foi Paulo que disse o seguinte: alguns confiam em homens e em cavalos. Eu confio no Senhor. E aí você fala, César, mas como que eu confio no Senhor? Mas como é que eu vou escutar a voz de Deus? Mas como é que eu vou saber do propósito de Deus para minha vida? Mas como é que eu vou saber se o que eu tô fazendo é o que eu tenho que fazer? Gente, eu me pergunto isso também todos os dias. Porém, uma coisa que eu parei de fazer foi questionar a Deus e pedir: Deus, então me mostra qual é o seu propósito para a minha vida. Como eu posso expressar a tua vontade no meu dia a dia? Me molda, me capacita, me instrui, me direciona. No dia de Pentecostes, no 40º dia, quando Jesus estava na terra pós-ressuscitado, que ele foi embora, que ele partiu e estava todo mundo lá reunido, que ele foi e o Espírito Santo de Deus desceu, ele disse: eu vou deixar com vocês o Consolador, o Orientador, o Espírito Santo de Deus. E aí, o Espírito Santo habita em nós. Por isso vós sois deuses. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele sopra. Vem aquela mensagem assim, no seu inconsciente, vem na sua mente. Liga para fulano, faz ciclano, começa o projeto tal. Gente, eu quero dar um testemunho aqui. Ele responde e mostra. Mas eu quero... Muito obrigada, Camila, pela sua observação. Mas não ache que Deus vai te dar uma resposta você beber uma cerveja no boteco, ou você num lugar completamente distorcido, você num momento de raiva e de ira. Normalmente, e é o mais correto, não sei se a palavra é correta, mas assim, lógico, coerente, você receber as respostas do Senhor em momentos de oração. Quando você está lendo sua Bíblia, ou você está lendo Provérbios comigo. Vai ter uma live e você vai ler Provérbios. Quando você está lendo Provérbios, vem um pensamento, vem uma intuição. Quando você está de joelhos dobrado dentro do seu quarto, orando, ou sentada na sua cama, enfim, que você está dirigindo e falando: Senhor, olha para mim, me traz o direcionamento. Esse tipo de resposta é confiável. Porque nós podemos ser interferidos, os nossos pensamentos podem sofrer intervenções de espíritos, do ego, da vaidade, de coisas que estão no nosso subconsciente, que você nem sabia que estava lá e está. Então, quer que Deus fale com você e responda o que você quer, é em oração. Não viaje na maionese, não acha, não vai ser num dia aleatório, num momento aleatório. Pode acontecer? Eu creio que pode. Não é o comum, não é o tradicional, vamos dizer assim, né? Porque ele fala: eu sou a palavra viva, eu sou o verbo vivo, e isso aqui, ó, é vivo. A Bíblia é viva. Então, preste atenção muito nisso, para que Deus fale com você e você consiga viver o que Ele espera de você. Porque quando você entende, tudo se torna mais leve. E por isso vem no versículo 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Sabe aquilo que você faz como você não sabe como se faz? Você sabe como aquilo que parece que não vai dar certo dá? Ou aquilo que você sempre creu que ia dar certo e ainda não deu, mas que vive dentro de você uma chama muito forte dessa realização que você sabe que vai chegar, mas você não sabe explicar o como nem porquê? Normalmente, isso é um chamado do Senhor na sua vida. Quero dar um testemunho aqui, que eu tenho um programa, vocês sabem, online, no YouTube. Se você não sabe, você está sabendo agora. Chama Flores do Campo. Deus plantou esse programa no meu coração ano passado e vem trabalhando isso dentro de mim já há um tempo. E eu negando isso. Imagina, o que eu vou fazer isso? Quem que vai assistir isso? E eu pensando como que eu ia fazer e tal. Deus foi, toda vez que eu orava, eu falava: Deus, então me traz clareza sobre o que é isso pra minha vida. Aí Deus vinha e falava, em oração, viu, gente? Eu sentia assim: liga pra fulana, entrevista Beltrana,
Ai, você vai fazer essa e essa pergunta. Aí depois eu ia lá e desenvolvi aquilo no chat, eu escrevia. Eu tenho arquivos no computador onde eu vou escrevendo e vou trazendo consciência. E isso já aconteceu em várias coisas, em negócios que eu fiz, em ações. Eu me tornei palestrante assim, oficialmente. A mentoria foi assim e o programa Flores do Campo também. Só que o programa Flores do Campo, ele é uma ação não remunerada. Pelo contrário, eu banco o programa, eu pago para ele existir. Tudo que envolve a gravação, a edição, deslocamento, roupa, equipamento, eu banco tudo isso. E às vezes a gente tem que bancar o propósito que o Senhor quer para nós. E eu ficava assim, Senhor, mas então, se for do Senhor, manda a provisão, manda o dinheiro para eu dar conta de continuar com o programa. E Deus não mandou. Deus me mandou recursos diferentes, acesso, informação, oportunidade, pessoas. Ontem eu estava lá na Fenamilho, na feirinha do produtor rural, encontrei várias mulheres inspiradoras com histórias assim que você fala, cara, que incrível. Mas ele não mandou ainda esse recurso. Deixei de pedir? Jamais. Estamos aqui todo dia. Senhor, não esquece da sua filha. Eu tô aqui. O programa, para não ter sido o nome do Senhor. E sempre temos testemunhos lindos durante o programa. Mas às vezes a gente tem que bancar. Estou aqui falando de bancar financeiramente, mas também é bancar emocionalmente. E essa realização, ela vem quando a gente está ancorado na palavra de Deus e sabe que vai dar certo. Peraí, deixa eu segurar o tranco aqui. Vai acontecer. Eu creio. E você vai orando e vai se fortalecendo e as coisas vão progredindo porque a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. Se não tá progredindo, se tá pesado, se tá difícil, se tá cansada, se tá gerando decepção, você tem que parar e identificar isso. Isso eu faço muito na mentoria de um encontro. Mas quem quer uma verdadeira transformação, vem para a mentoria completa, vem fazer os 10 encontros, na verdade são 12. Os 12 encontros comigo para ter uma mudança completa de mentalidade, de vida, de transformação. Gente, as minhas mentoradas é todo dia, assim, uma notícia mais extraordinária que a outra. E a gente não tá falando só de ganho financeiro, não. A gente tá falando de ganho emocional, espiritual, gente que emagreceu, que voltou a dormir, que saiu de crise de depressão, que parou de tomar remédio, que restaurou relacionamento com família, casamentos restaurados, enfim, é muita transformação extraordinária dentro da mentoria, 10 encontros, mas se você ainda se sente pesada e recarregada demais e quer olhar para sua vida nesse momento, vem para um encontro. Esse um encontro vai, sim, com certeza absoluta, ser um foco forte de luz e transformação na sua vida. Sou muito usada pelo Senhor, estou aqui para isso e por isso estamos aqui há 19 semanas. E para a gente encerrar, Provérbios 21, ele não termina nesse versículo, que é o 23, ele termina no versículo 29, mas o 23 é o que nós vamos encerrar a live de hoje dizendo o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, realizado, e mal nenhum o visitará. O que é o temor do Senhor? É você buscar o tempo todo entendimento de Deus, o que eu estou fazendo está alinhado com a tua vontade? Deus, é isso que o Senhor gostaria que eu fizesse? É assim que o Senhor gostaria que eu agisse? É neste lugar que o Senhor gostaria que eu fosse? Esse estilo de vida que eu como, penso, bebo, frequento, falo, ando, lhe agrada, Senhor? Se não, tira, muda, transforma, adequa, tira, faz a tua vontade. Eu quero que você que está assistindo nesse momento da live, independente se é ao vivo ou não, faça essa pergunta no dia de hoje. E eu gostaria muito que você voltasse aqui para me dar o testemunho, porque eu sou convicta de que Deus vai fazer muito na sua vida. Eu profetizo o agir do Senhor na sua vida essa semana, se você fizer essas perguntas para Ele. E eu profetizo transformações para o bem, para algo maior, melhor. É uma semana de transformação, é uma semana de mudança, é uma semana que as portas irão abrir, está profetizada em nome de Jesus. E você vai voltar aqui para me dar esse testemunho. Eu creio. Que vocês tenham uma semana extraordinária, cheia de realizações
e que você tenha capacidade de reconhecê-las na sua vida e sentir a realização pulsar dentro de você. Assista a edição especial do programa Flores do Campo, que aconteceu em Curvelo, Minas Gerais, que foi ao ar no sábado. Essa semana eu sigo com a segunda temporada em Patos de Minas. Vai lá na feirinha do produtor conhecer as histórias inspiradoras dessas mulheres. Eu vou filmar esse sábado agora, vai ao ar. Se você quer tirar esse peso, se sentir realizado, entender mais sobre você, vem fazer a mentoria de um encontro comigo. Agora, se você quer mudar completamente a sua vida para algo maior, melhor e viver na plena realização, na total realização, a mentoria completa para você. Vocês me chamam aqui por direct e a gente vai conversando. Eu vou ter muita alegria em servir vocês, porque eu estou alinhada com o propósito do Senhor e isso me realiza. Rafael, bom dia, obrigada. Manda a capa do livro de Provérbios, por favor. Ele não tem capa, não. Ele fica dentro da Bíblia e cada Bíblia ele tá num lugar diferente. Fica depois de Salmos, antes de Eclesiastes. É bem no meio da Bíblia e ele tá na reta final do primeira parte da Bíblia, que eu esqueci o nome, fugiu. Beijo pra vocês, Jesus abençoe. E não, é tudo dentro da Bíblia. Camila, a Bíblia é dividida em livros. Então, cada título, então, por exemplo, Deuteronômio, Josué, Samuel, Crônicas, Neemias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Daniel, Jacó, João, Lucas, Mateus, Joel, Oséias, entendeu? Cada um é um livro. A gente fala livro. E são que todos eles estão dentro da mesma Bíblia. É porque Salmos é mais famoso. É por isso que o povo separa. Mas tá tudo é testamento. Tá do Primeiro Testamento, lembrei. Mas compre uma Bíblia, gente. Eu sugiro que vocês comprem uma Bíblia NAA, que é Nova Almeida Atualizada, NTLH ou NVI. São Bíblias com português muito fácil. E eu sugiro Bíblias evangélicas por essa facilidade do português e da organização textual, gramatical. Nada contra a católica, só que ela é mais difícil de ler. Até pegar ritmo, dá mais trabalho. Mas eu sugiro a Bíblia evangélica. Essa Bíblia minha custa R$18 e Deus fala com você com R$10, R$18, R$1.000. Não é sobre dinheiro, é sobre Deus. Um beijo, até segunda-feira da semana que vem. Curta, compartilha, comenta com as pessoas que eu estou aqui falando do Senhor, fazendo entendimento. E esqueci de falar uma coisa. Para quem ficar aqui no final, tem no Despertar com Acesso, no meu canal, serão 8 dias onde eu vou falar de bênçãos nos negócios. Nós vamos falar de dicas práticas de juntar a bênção do Senhor com ações para você transformar o seu negócio, gerar mais dinheiro, uma equipe mais equilibrada, mais realização. Nós vamos falar de liderança, posicionamento, comunicação assertiva dentro da sua empresa, com a sua equipe. Tá no Despertar com Acesso. É só entrar na minha bio, clicar lá, se inscrever no canal, tudo gratuito, tudo em vídeo, e você vai poder anotar todas as informações que estão preciosas.